Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia. Temos orado por você para que você possa crescer em revelação do Evangelho nesses dias. Esse Evangelho tem poder para te conceder herança. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16, salvação muito mais do que ser salvo do inferno. Isso, com certeza, é a principal bênção, mas a palavra salvar ali, ou salvação, é sozo no original e significa muito mais do que ser salvo do inferno. Significa ser curado, ser transformado, significa ser restaurado, amém? Significa muita coisa, é a obra perfeita do Senhor. E tudo isso acontece pelo poder do Evangelho. E nós estamos seguindo aqui a sequência do nosso livro. Se você já tem um livro, se não tem, você já sabe, você pode adquirir na Amazon, tanto o livro físico quanto o livro no formato Kindle. Deixa eu desligar o meu celular aqui, para que ninguém nos incomode. E hoje nós estamos já na página 160. Uau, como nós fomos rápidos! E eu louvo a Deus porque teve um irmão que mandou uma mensagem que normalmente ele não consegue ler livros, mas agora com as lives ele está lendo o livro inteiro. Então ele leu o Apocalipse todo junto comigo e agora está lendo o livro de Gálatas. Isso não é maravilhoso? Quer dizer, pessoas que achavam que ler um livro era algo tão difícil, cansativo, está descobrindo que pode ser algo muito interessante e, surpreendentemente, prazeroso. Eu espero ser instrumento de bênção de Deus na sua vida. No capítulo 4, nós entramos numa outra parte do livro. No capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 6, Paulo usa de argumentos, né? Eu chamei de provas da justificação pela fé. Então, Paulo usa de argumentos lógicos, argumentos teológicos, argumentos baseados na experiência para persuadir e convencer os Gálatas, ok? Mas a partir agora do capítulo 4, verso 7, ou verso 8, até o início do capítulo 5, né, até o verso 12 do capítulo 5, Paulo faz 5 apelos aos Gálatas para que voltem para a justificação pela fé. Então agora Paulo muda sua postura. Já não é mais um advogado tentando convencer com os argumentos, como quem está ali diante de uma corte. Nada disso. Paulo agora fala de maneira afetuosa com os Gálatas, chama eles de irmãos, chama eles de filhos, por quem ele estava sofrendo de novo dores de parto para que Cristo pudesse ser formado neles. Então, Paulo muda completamente agora a sua maneira de lidar com a questão. Então, ele vai fazer 5 apelos. Guarde bem isso. São 5 apelos para os Gálatas voltarem para a justificação pela fé. Também não deixa de ser 5 novos argumentos, mas, na verdade, são apelos. Paulo agora quer tocar no coração destes seus filhos espirituais, que são os Gálatas, que tinham retrocedido, tinham deixado o Evangelho e voltado para a lei. Não que tivessem, de fato, abandonado a Cristo, continuavam crendo em Cristo, mas tinham acrescentado algo ao Evangelho. Tinham acrescentado Moisés, a lei de Moisés. Paulo disse que isso é inaceitável. Quando alguém mistura a lei de Moisés ao Evangelho, torna Cristo sem efeito, torna a sua obra consumada sem poder na nossa vida. Daí é ser tão importante esse assunto, que um livro foi escrito no Novo Testamento para lidar com essa questão. Essa é a relevância da palavra de Deus, ela é permanentemente atual. Você entende isso? Isso significa que o problema que os Gálatas tiveram é o problema que muitos e muitos crentes têm hoje. Daí a necessidade de pregarmos a palavra de Deus tal qual está no Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam que isso não é relevante para nós hoje. Alguns dizem isso porque pensam que o conceito deles da lei de Moisés é um conceito equivocado e limitado. Eles pensam que a lei de Moisés, a qual Paulo se refere aqui, é somente a circuncisão. Não é. Baseado até nos outros livros que Paulo escreve, nós sabemos que a lei que foi escrita em tábuas de pedra, portanto, se refere aos mandamentos também. Ok? Isso é algo, portanto, muito sério. Então vamos lá, então, o primeiro apelo de Paulo, do verso 8 até a primeira parte do verso 12, diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servi deuses que por natureza não são. Então vamos colocar um português aqui mais claro, né?
Antes, no passado, não conhecendo a Deus, vocês serviam deuses, ídolos. Vocês chamavam de Deus, mas eles não são. Mas agora que conheceis a Deus, o Deus verdadeiro, e ainda melhor, vocês são conhecidos por Ele, como é que vocês agora estão voltando outra vez? Outra vez, significa que antes eles viviam, estão voltando outra vez ao quê? Aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Lembra que eu falei para você? Desses rudimentos se referem à lei? É impressionante. Verso 10, guardai dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Aleluia. Esse é o primeiro apelo de Paulo. Qual é o argumento dele? É bem claro, é o seguinte, se vocês eram escravos antes e agora se tornaram filhos, se antes vocês não conheciam a Deus, mas agora vocês vieram a conhecê-lo e são conhecidos dele, como é que vocês podem agora querer retornar à velha vida, à velha escravidão? Entendeu o que eu estou dizendo? Como é que vocês podem se deixar escravizar de novo pelos espíritos dos quais o Senhor Jesus libertou vocês? Entendeu? Isso aqui é uma afirmação muito séria, não sou eu que estou fazendo, é a palavra de Deus. Paulo está afirmando aqui que voltar para a lei significa colocar-se de novo debaixo da escravidão de espíritos malignos. Uau, isso é um negócio terrível. Como é possível isso? A lei não é de Deus, pastor. A lei não é de Deus. Sim, a lei é de Deus, a lei é boa e é perfeita, ok? Mas quando ela é tomada da maneira errada, ela se torna um instrumento do diabo. O diabo é um legalista. E o diabo toma a lei o tempo inteiro para escravizar crentes, escravizar as pessoas. Entendeu o que eu estou dizendo? Todo aquele que volta para a lei, tentando supostamente agradar a Deus, obter a bênção, obter o favor de Deus, inevitavelmente vai cair aonde? Na acusação, na condenação do diabo. Por quê? Porque ninguém é capaz de cumprir a lei, ninguém é capaz de guardar a lei. Então, uma vez que você quer se relacionar com base na lei, inevitavelmente você vai ter falhas. Tendo as falhas, você vai cair em condenação, acusação. Em outras palavras, vai voltar a viver na escravidão. Então, Paulo está dizendo para os Gálatas, olha, vocês, ao voltarem para a lei, estão voltando àqueles antigos rudimentos dos deuses, dos quais vocês eram escravos. Paulo está dizendo que voltar para a lei é a mesma coisa de voltar para essa antiga religião idólatra. Como é que esses deuses, a quem os Gálatas serviam no passado, esses deuses, você conhece os deuses gregos, né? Que na verdade são demônios. Como é que esses deuses estão relacionados com a lei? É muito simples você entender isso. A única religião, vou falar isso para você, você tem que prestar atenção, que é uma afirmação que talvez você nunca ouviu, mas a única religião verdadeira é o judaísmo. Por quê que é a única religião verdadeira? Porque foi a única dada por Deus. Lá no Monte Sinai, Deus diretamente falou com Moisés e falou para Moisés como era a forma que um homem poderia se aproximar dele. Porque isso é religião. É o homem tentando ir a Deus. Então Deus mostrou quais eram os requisitos. Entendeu? Então é a única religião. Se você quer saber o que é religião, é só ir no Velho Testamento. É só você ver o que tinha no Velho Testamento. Aquilo era religião. Ok? Muito bem, o homem não é capaz de ir a Deus. O homem não foi capaz de guardar a lei. O homem não é capaz de cumprir os requisitos divinos. Isso é o judaísmo. Mas, pastor, e as outras religiões? As outras religiões são apenas uma imitação do judaísmo. Está me ouvindo? Toda religião é apenas uma imitação do judaísmo. Pastor, mas e o cristianismo? O cristianismo também não é uma religião? Não. O cristianismo não é uma religião por definição. Nós chamamos, né, para facilitar a comunicação com as pessoas, o cristianismo de religião, mas não é, porque ele é o inverso. Enquanto a religião é uma forma do homem ir a Deus, ou de tentar ir a Deus, de cumprir as exigências divinas,
entendeu? De ser aceitável e obter o favor de Deus. Isso é religião, é o homem indo. O que é o cristianismo? É Deus vindo. O cristianismo é o contrário, Deus veio. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho. O seu filho cumpriu as justas exigências do próprio Deus. E depois, somente por fé, apenas crendo, nós somos colocados no seu filho, como se ele fosse um grande ônibus celestial. Ele então nos leva. Nós não vamos, nós somos levados, não podemos alcançar, fomos buscados, não podemos nos salvar, fomos salvos. Aleluia! Então, isso é o oposto de religião. Mas quando você resolve voltar para a lei, você decide viver de acordo com a religião. E toda religião funciona dessa maneira. Se você comporta bem, você é abençoado. Se comporta mal, vai ser punido, vai ser amaldiçoado. Okay? Isso é a lei. E esse tipo de relacionamento, Paulo diz, é uma escravidão. Toda religião é uma escravidão. E os crentes que resolvem viver pela lei estão voltando para a escravidão. Pastor, não consigo entender como é que religião escraviza. Como religião escraviza? Vamos então pegar uma religião primitiva. Como é que são as religiões primitivas, né? Aqueles nativos que viviam ali isolados, né? Que todos têm religião. Você sabe, nunca existiu uma cultura, uma civilização, um grupo humano que não tivesse religião. Nunca. Para o desespero dos ateus, nunca houve, ok? A religião é intrínseco, está dentro do homem, né? Não tem como escapar. Como funciona a religião, uma religião primitiva? Eles estão sempre, ou estavam, imagino que ainda tem essas religiões aí, estão sempre tentando aplacar a ira do seu Deus. Entendeu? Então, no primeiro momento, eles oferecem para esse Deus os frutos da sua colheita, para agradar esse Deus, né? Para fazer chover. Mas aí, se no próximo ano não chove, eles vêm uma seca, eles vão dar algo maior. Então, eles começam a sacrificar os animais para aplacar a ira desse Deus. Mas se a seca continua, então eles pegam os prisioneiros de guerra e vão sacrificar para esse Deus. Mas se ainda assim não funciona e a seca continua, então o que eles faziam? Eles ofereciam algo mais valioso ainda. Eles sacrificavam as virgens da aldeia. Mas quando tudo mais falhava e Deus continuava irado com eles, eles então sacrificavam os próprios filhos. Os bebês eram entregues em sacrifício para esse Deus. Tudo para obter o seu favor e aplacar a sua ira. Alguém vai dizer, pastor, isso é muito primitivo. Nós não vivemos assim. Como é que você fala isso? Né? Mas olha, um crente que volta para a lei, ele pode às vezes não fazer esses sacrifícios terríveis, mas ele faz outras formas, né? Vamos analisar, por exemplo, essa questão da bênção financeira, que é tão comum no meio de igrejas pentecostais, não é verdade? Então, no primeiro momento, você quer a bênção de Deus, quer o favor de Deus, você faz o quê? Dá o dízimo. Mas daqui a pouco você encontra alguém que diz, olha, você quer realmente a bênção, você dá além do dízimo. Mas aí você vai no culto um dia, não, dá além do dízimo, resolve. Você tem que dar o seu Isaac. Está entendendo? A coisa só vai piorando, do mesmo jeito de qualquer religião primitiva. Religião é tudo igual. Mudam-se os sacrifícios, mudam-se as moedas, mas o princípio é o mesmo, é barganha, troca de favores. Entende? E isso não é cristianismo, é o que Paulo está dizendo aqui. Não precisamos mais nos sujeitar a esse tipo de escravidão. Paulo chama isso de escravidão. Que coisa mais séria isso. Escravidão, não viva como escravo mais, você é filho. Filho não é escravo. Filho não tem que viver como escravos. Você é abençoado porque você é filho. E nem é porque é um filho bonzinho. Você é abençoado só porque é filho. Está me ouvindo? Oh, Deus, que o Senhor nos dê entendimento nesses dias. Você sabe, quando o homem caiu lá no Éden, você deve se lembrar, Deus colocou duas árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, obviamente, aponta para o Senhor Jesus, aponta para a sua graça, para o favor de Deus, não é? Mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal? É interessante que ela não é chamada de árvore do pecado, ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela aponta para a lei, é a lei que nos faz conhecedores do bem e do mal. A vontade de Deus nunca foi que o homem vivesse pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, pela lei, porque a lei resulta em morte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, Paulo diz que a lei é ministério de morte. Vamos ler isso lá.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras, querido? Foram as leis cerimoniais? Não. A única coisa que foi gravada com letras em pedras foram os mandamentos, os 10, ok? E Paulo chama eles de ministério da morte. Ele até tinha alguma glória, mas Paulo não diminui a gravidade da coisa. Era um ministério da morte, não era de vida. Por isso, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele então se expôs à morte, morreu. Ok? Deus quer que nós comamos da árvore da vida e vivamos pela sua vida, pelo seu espírito dentro de nós. Amém? Então, quando o homem vive pelo conhecimento do bem e do mal, ele é obrigado a depender do seu próprio esforço para tentar se manter longe do mal, próximo do bem, para se manter próximo de Deus. E todas as vezes que o homem se relaciona com Deus baseado no seu próprio esforço, o resultado é fracasso e morte. Mas, pastor, tem algo errado em conhecer o bem e o mal? Não é uma questão... Quando você faz essa pergunta, você já mostra que está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Entende o que eu estou dizendo? Porque essa árvore não era para nós. Ela era só para Deus. Era a maneira que Deus tinha de mostrar para Adão que ele era Deus. Deus sempre reserva algo exclusivamente para si, com o intuito de mostrar para o homem de que ele é separado e que ele é Deus. Ok? Então, veja bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal é como a lei. Paulo diz que ela é santa, ela é justa, ela é boa. Mas ela não foi concebida para trazer para o homem justiça, ela não é concebida para produzir no homem santidade. Na verdade, a força do pecado é a lei. Toda religião é baseada na árvore do conhecimento do bem e do mal. É baseado em regras de conduta. Faça isso, não faça aquilo, e então você vai agradar a Deus e vai chegar no céu. Toda religião é baseada nessa árvore, mas a árvore da vida é o cristianismo, porque a árvore da vida não é códigos e condutas e normas e regras e leis. A árvore da vida é uma pessoa, é Cristo. Será que eu estou falando muito difícil hoje com você? O Espírito vai te trazer clareza em nome de Jesus. Muitas pessoas, eu ouço frequentemente, jovenzinhos principalmente, né? Eles não têm muita noção do que é religião. E eles, então, pensam que religião, o religioso é aquele que veste uma certa roupa, o religioso é aquele que canta um certo tipo de música, que tem um certo tipo de liturgia no culto. Então, eles criticam, não estou mais na religião. Aí eles cantam rock. Eles acham que o rock agora tirou ele da religião. Ah, não estou mais na religião. Aí ele veste um monte de calça rasgada, agora ele não está mais na religião. Né? Tadinho. Não entende o que é religião ainda. Você pode estar com a roupa rasgada, cantando rock e debaixo da escravidão ainda, porque você ainda está tentando aplacar a ira do seu Deus com as suas boas obras. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma questão de coisas exteriores, não é questão do que você come, do que você bebe, do que você veste, do que você canta. Não é nada disso. É a maneira como você se relaciona. É baseado em troca, em barganha, ou é baseado na obra de Cristo? Se é baseado na obra de Cristo, filho, a sua roupa não significa nada, mas ande vestido. A sua comida não significa nada, mas coma o que é melhor. A sua música não significa nada, mas cante aquilo que exalte a Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala, aliás, a Bíblia não fala, vou contar uma história para você, de um cara, um inglês chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era um escritor, escreveu as Crônicas de Nárnia, não sei se você já ouviu falar. Eu gosto muito dele. Eu acho ele um dos caras mais geniais, né, dos últimos 100 anos no meio evangélico. E na época dele, isso foi na década de 60, 50, 60, era muito comum ter na Europa simpósios de religião comparada. Você sabe, tinha seminários, tinha até cursos na universidade de religiões comparadas. Hoje em dia não existe mais isso, não é politicamente correto comparar coisa alguma, né? O que é uma idiotice. Mas, de qualquer forma, naquela época tinha. Ele foi convidado para participar de um simpósio desse e foi convidado, então, um representante de cada religião mais significante para explicar qual era a contribuição mais relevante que ela tinha dado. Vou dizer melhor, qual era o aspecto daquela religião que era único, diferente de todas as outras. O que aquela religião ensinava que era único?
Então, todos os debatedores ali foram responder essa pergunta, colocaram lá o que eles imaginavam que os diferenciava das outras. Mas toda religião é basicamente a lei, filho. Comporta bem, é abençoado, comporta mal, é amaldiçoado. Então, não havia muita diferença entre eles. Mas quando chegou a vez do C.S. Lewis, e isso é muito interessante, a sabedoria dele, ele falou, olha, se eu disser que os ensinos de Jesus, o seu alto padrão moral, fazem do cristianismo uma religião única, pode ser que outros que estão aqui também nesse simpósio mostrem que seus mestres também têm ensinamentos elevados, tiveram uma vida moral elevada. Se eu disser que é a ressurreição é uma coisa única, que faz o cristianismo único. Pode ser também que alguém se levante aqui e fale que o seu mestre ressuscitou. Mas existe uma coisa que só tem no cristianismo, ele disse. Chama-se a graça de Deus. Ele disse, em toda religião, os bons são abençoados e os maus são castigados. Mas no cristianismo, Deus inverte essa lógica. Deus resolveu abençoar quem não merece, quem crê na sua graça. Assim, quanto mais o homem é pecador, mais graça ele recebe de Deus. Ele falou que torna o cristianismo único e loucura para qualquer outra religião onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uau! Que resposta! E é isso que torna o cristianismo diferente de todas as outras. Enquanto você está ensinando barganha, você não é diferente de um muçulmano. Eles também ensinam barganha com Deus. Não é diferente de um politeísta ou hinduísta. Eles também ensinam barganha com os deuses que eles seguem. Nem é diferente daquele que está ali oferecendo um despacho na encruzilhada. Entendeu? Ele está lá também para agradar e obter favor. O que muda é só a moeda. Aquele que dá o despacho oferece uma galinha preta, uma farofa. Né? Um crente católico, ele vai oferecer a sua penitência, vai oferecer a sua dor física, não é verdade? Um crente vai oferecer o seu bom comportamento moral, mas todos estão oferecendo algo para obter favor. Essas coisas, preste atenção, de si mesmo não são nada. É claro que o Senhor quer de nós bom comportamento moral. É evidente, fomos chamados para a santidade, mas essa não é a base da nossa relação com Deus. Está me ouvindo? Não é a base. Nós nos achegamos, nos aproximamos e mantemos comunhão unicamente pela obra do Filho, pelo sangue do Cordeiro. Ok? Então saia da religião. Venha desfrutar da graça de Deus. Não há mais julgamento para você. Pare de depender da árvore do conhecimento e de andar numa religião vazia, uma religião como todas as outras. Não transforme o cristianismo numa religião como todas as outras. Não pense que você vai ser declarado justo porque agora você descobriu o que é o certo e você faz o certo. Não, desfrute de Cristo, desfrute do Cristo dentro de você, o Cristo vivo, ressurreto. Desfrute dos benefícios da obra da cruz. No verso 10, Paulo faz uma menção direta à religião judaica. Ele diz, vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Né? Em outras palavras, vocês já não são livres mais, vocês não têm aquela comunhão alegre da liberdade, vocês se tornaram escravos de regras e regulamentos. Vocês agora estão vivendo debaixo das observâncias do judaísmo, entendeu? Então, esses dias mencionados aqui eram sábados. Agora esse é o dia. Se não tiver esse dia, tem algo errado. Até hoje tem crente que vive em função desse dia. Até são chamados pelo dia. O dia é a sua identidade. Depois, vocês guardam meses. Sabe, os judeus tinham meses inteiros sagrados, né? Então, o mês de Abib, o mês das espigas, o primeiro mês, o segundo mês, Ziv, era o mês das flores, o sétimo mês, Etanim, era o mês das águas correntes, o oitavo mês, Bu, o mês das chuvas. Entendeu? Paulo fala, e daí? Você não está mais preso, venha para a liberdade. E os tempos se referem às convocações que havia, às festas solenes, né, que era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E os anos? Que anos são esses? Eram os anos sabáticos, como está lá no livro de Levítico. Né? Aí Paulo termina com um tom assim de tristeza, como quem está ali querendo tocar no coração deles. Ele fala, eu receio que de vós eu tenha trabalhado em vão. Olha o que diz, verso 10. 11, perdão. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão.
Olha, parece que a minha obra toda se perdeu, porque em vez de vocês crescerem na liberdade de Cristo, vocês estão voltando para a escravidão da lei. Paulo está perplexo. Como é que vocês podem deixar a liberdade para de novo viver debaixo disso? Volta para a liberdade. Esse é o primeiro apelo de Paulo. Volta. Segundo apelo de Paulo. Vamos ver até onde nós conseguimos ir hoje. Amém? Está conseguindo acompanhar? Está conseguindo entender? Vamos lá, então. Segundo apelo de Paulo, do verso 12 ao 20, Paulo faz um apelo ao coração dos Gálatas. Paulo agora vai apelar para as emoções. Aleluia. Olha o que ele diz. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como próprio Cristo Jesus. Uau, não é maravilhoso isso? Paulo foi recebido como se fosse um anjo de Deus. Aleluia. Que é feito, pois, da vossa exultação, aquela alegria de novo convertido, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Parece que Paulo teve uma doença que afetou seus olhos. Tornei, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então, Paulo estava exortando eles, mas eles ficaram chateados, né? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Esse aqui é, mais uma vez, o português muito chique, talvez você não está entendendo, né? Obsequiar aqui é bajular, tá bom? Bajular, puxar saco, para usar uma expressão ainda mais popular. Então, aqueles que estão bajulando vocês não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, Paulo começa nesse apelo, no verso 12, falando o quê? Irmãos, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Aleluia. Paulo está exortando eles aqui. Paulo está dizendo que eles deveriam ser como ele, viver na liberdade. Paulo desejava que eles fossem libertos de toda a influência maligna do legalismo. Paulo diz, olha, eu estou livre da lei, eu estou livre de ter que guardar as coisas da lei. Então ele fala para os Gálatas, sejam livres como eu sou. Não é? Isso aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, quando eu fui pregar para vocês, eu me tornei como um de vocês, para que vocês ouvissem o evangelho. Agora, não há necessidade que vocês se tornem um judeu. Entendeu? Então Paulo estava dizendo, olha, eu amo vocês, me fiz como vocês, agora eu peço que vocês também se tornem como eu. Eu não me preocupo com dias, meses, tempos e anos, eu só me preocupo com Cristo. Ele diz, sejam como eu sou. Entendeu? Então veja, a postura de Paulo é sempre humilde, ele não tem aquela postura dos mestres legalistas judaizantes, entendeu? Que chegavam dizendo que o cara tinha que virar judeu. Não, Paulo se identificou com os irmãos gentios. Muito embora Paulo também fosse judeu, mas ele se portou como um gentio. Para quê? Para ganhar os gentios. Isso está lá em 1 Coríntios 9, verso 20. Olha o que ele diz. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu sem lei. Ok? Verso seguinte. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, quando nós procuramos ganhar pessoas para Cristo, nossa intenção é fazê-las como nós. Mas o meio para chegar a esse fim é nos fazermos iguais a elas. Entendeu esse princípio? O alvo é que elas vivam como nós. Mas a estratégia é que primeiro nós vamos nos fazer como elas. Não no pecado, ok? Mas no seu jeito de viver. Então Paulo diz, me tornei como vocês. Agora sejam como eu sou. Do verso 12 até o verso 16, Paulo fala da atitude que os gálatas tiveram para com ele no princípio.
ok? E Paulo diz, olha, vocês não me ofenderam em nada, eu não estou ofendido com vocês, não tenho queixas contra vocês. E Paulo então lembra, pelo contrário, vocês foram tão amorosos comigo, né? Quando eu estive pregando para vocês primeiro, para levar o evangelho, Paulo diz que fez isso por causa de uma enfermidade física, ele não entra em detalhes, não fala que enfermidade é essa, mas ele ficou doente no meio dos Gálatas, não é? E seja lá qual foi essa doença aqui, agora Paulo não tinha mais, ok? E os sintomas pareciam desagradáveis, pareciam ser uma coisa talvez, parece que foi algo que afetou os olhos, eu não sei o que era, a Bíblia não fala, mas Paulo diz, olha, vocês me receberam como um anjo, e se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos e me doado para mim. Mas Paulo diz, isso aconteceu há um tempo atrás, a situação agora mudou. E Paulo pergunta, o que foi feita? Não é assim que ele fala? Olha o que ele diz, verso 15, que é feito da vossa exultação? O que aconteceu? Por que mudou? Vocês ficaram tão felizes de me receberem naquela época, por que mudaram agora? Né? Aí Paulo fala no verso 16, eu virei inimigo agora? Só porque eu estou contando a verdade para vocês? Só porque eu estou dizendo a verdade do evangelho e mostrando o erro, o engano desses homens terríveis, hereges, mestres malignos da lei? Né? Paulo fala, vocês me receberam como anjo de Deus e agora me tratam como se eu fosse inimigo. Entendeu? Só porque eu estou repreendendo vocês, porque vocês abandonaram o evangelho da graça e estão voltando para a lei. Que coisa impressionante. Então você vê, no capítulo 3, até capítulo 3, Paulo tratou a situação como um advogado, como eu te disse. Mas agora no capítulo 4, Paulo coloca-se num ambiente familiar, como o pai lida com os filhos. Então, em vez de usar os argumentos lógicos que nós vimos naquelas 6 provas da justificação, Paulo agora apela para a afeição dos Gálatas, não é? Então, se nós quisermos também que Cristo seja formado naqueles a quem nós discipulamos, precisamos também de ter uma atitude de falar no coração deles. E essa é a postura de Paulo. Né? O que Paulo está dizendo, na verdade? Meus filhos, verso 19, por quem de novo sofro dores de parto. Por que de novo? Porque no primeiro momento, quando os Gálatas se converteram, Paulo os gerou em Cristo, ok? E ele então diz que esse ato de gerar alguém em Cristo envolve também dores comparadas às dores de parto, ok? Então, essa é a maneira como nós edificamos a igreja. Esse é o mesmo princípio. Nós também sofremos dores de parto pelo rebanho. Verdadeiros homens de Deus, verdadeiros pastores, verdadeiros líderes, eles sofrem dores de parto para que Cristo possa ser formado, para que haja, oh Deus, transformação, mudança. E isso é fruto de um encargo do coração, isso não é fruto de títulos, funções, sabe? Não. Isso é fruto de um chamado divino, entendeu? Então, Paulo aqui está se comparando a uma mãe que vai dar à luz. E ele está, de novo, gerando Cristo nele. Por quê? Porque eles tinham se desviado do evangelho. Veja, eles não se tornaram outra coisa, eles continuavam na vida da igreja, mas haviam se desviado do ensino do evangelho. Paulo sofre de novo para que Cristo fosse formado, ok? Isso é muito diferente do ensino da lei, ok? Então, o evangelho que Paulo pregava tinha como alvo gerar Cristo, não mudar conduta. Entende? Mudar conduta não é suficiente, é preciso manifestar Cristo no nosso coração, entendeu? Então, Cristo tinha entrado no coração dos Gálatas quando eles creram no evangelho. Mas agora, Paulo está dizendo, eu preciso de agonizar de novo para que Cristo possa aparecer em vocês. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, primeiro Cristo nasce no nosso coração, isso é regeneração. Depois Cristo aparece na nossa conduta, isso é transformação. Ok? E por fim, ele nos leva à maturidade, à sua própria estatura, isso é crescimento. E tudo isso acontece por meio do evangelho. Se o evangelho é tirado, tudo isso se perde, porque tudo na vida cristã é resultado de crença. Uma crença correta vai te levar ao destino correto. Uma crença errada vai desviar você no meio do caminho. Ok? Então, é muito, muito importante crermos da maneira certa, ok? Crermos da maneira correta. E o terceiro apelo, eu quero ficar no terceiro, mas são 5,
tá bom? 5, então na próxima live vou falar de 2. O terceiro apelo, ele é mais longo, ok? Ele vai do versículo 21 até o versículo 31. Então pega aí a sua Bíblia, esse apelo aí é para que os Gálatas vivessem como verdadeiros filhos de Abraão, né? Esse é um dos apelos mais fascinantes do livro. Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Então, essa argumentação de Paulo aqui, ela é muito ousada. Por quê? Vou te explicar. Aqueles legalistas judaizantes, eles afirmavam para os Gálatas que eles eram os filhos de Abraão. Na verdade, eles diziam para os Gálatas que os Gálatas também agora deveriam se tornar também filhos de Abraão. Como? Se circuncidando. Paulo não levanta para negar que eles são filhos de Abraão. Não. Paulo diz: não, vocês de fato são filhos de Abraão. Mas a minha pergunta é: com qual mulher? Eita, essa é uma das coisas mais admiráveis da sabedoria que Deus dá, não é? Então, Paulo não discutiu. Não, você é de fato filho de Abraão. Mas eu quero perguntar o seguinte: Abraão teve 2 mulheres, Sara e Agar. Com qual das 2 mulheres, de qual das 2 mulheres você é filho? Você é filho de Sara ou é filho de Agar? Todo mundo é filho de Abraão aqui. Eu quero saber quem é a mãe, ok? Então, o que Paulo está dizendo aqui era o seguinte, que aqueles legalistas eram filhos de Abraão, mas eram filhos de Abraão com Agar. Agar era a escrava, por isso que eles viviam ainda debaixo da escravidão da lei. Entendeu? Você consegue imaginar como os caras ficaram bravos com isso? Foi tremendamente ofensivo, mas absolutamente verdadeiro do ponto de vista da revelação do Evangelho. Ok? Vamos ver como é que Paulo lida com esse argumento aqui. Verso 22 e 23, Paulo está dizendo um fato histórico, né? Que Abraão teve 2 filhos. Você lembra o nome dos 2 filhos? Ismael e Isaque. 2 filhos, um filho da mulher livre e outro da escrava. Né? Ismael, filho da escrava, Isaque, filho da livre. Ok? As 2 mulheres, você deve se lembrar, Agar e Sara. Ok? Então, presta atenção. Primeira coisa que Paulo fala são dos 2 filhos, Ismael e Isaque. Paulo diz que o da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre mediante a promessa. Então, aqui está uma distinção muito grande. Aqueles que vivem na lei, aqui representada por Agar, eles nascem e vivem na escravidão, ok? Na escravidão. Tudo que acontece na lei é pelo esforço, é na carne. Mas todos que são filhos de Sara, eles vivem pela promessa. Nascer segundo a carne é viver segundo o esforço humano. Mas aquilo que é feito baseado na promessa depende só de fé, depende só da graça, ok? Fé no poder de Deus. Eu não posso fazer, Deus pode. Ismael é aquilo que o homem pode fazer. Isaque é o que Deus faz.
Ismael nasceu segundo a carne, mas Isaque nasceu segundo a graça, a promessa de Deus. Paulo mostra que a carne sempre acompanha a lei e a graça sempre depende de fé. Mais uma vez, o mesmo argumento já te contei anteriormente, né? Segundo argumento, do verso 24 ao 27, diz claramente, no verso 24, que essas duas mulheres são duas alianças. Então, Agar é a velha aliança, Sara é a nova aliança. Agar é o Sinai, Sara é a nova Jerusalém. Entendeu? Então, Paulo está argumentando aqui que os dois filhos e suas mães representam duas religiões diferentes. Uma é da servidão, que é o judaísmo, e o outro é da liberdade, que é o cristianismo. Paulo diz que são alegóricas, porque representam duas alianças. Uma aliança do Sinai, que é Agar, e a outra é a nova aliança. Entendeu? Então, uma é a aliança da promessa feita a Abraão, que está relacionado com o Novo Testamento. Tudo que nós temos no Novo Testamento é baseado na promessa. Mas a outra aponta para a lei. Agar é a lei, aponta para o Monte Sinai, para Moisés. Sara, a mulher livre, aponta para a graça. Agar aponta para a escravidão, para a lei. Paulo sempre diz que viver na lei é viver debaixo de escravidão. Ok? Essa escravidão mencionada aqui sempre é da lei. Essa não é do pecado, é da lei. Agar representa a lei. Por isso que a posição dela é de concubina, não é de esposa. É só uma concubina. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, Paulo está dizendo que Agar gerou filho para a escravidão. Por quê? Porque escravos, filhos de escravos, são escravos também. Um escravo não tem filhos livres. Se a mãe era uma escrava, então é isso que você é também. Os seus filhos continuam sendo escravos. Mas, em oposição a isso, tem Sara. Sara também gerou filho, mas foi segundo a graça. Esses são os crentes do Novo Testamento. Nós já lemos lá no capítulo 3 que nós somos filhos de Abraão pela fé, segundo a promessa. Então, todos nós somos Isaques hoje, que vivemos pela graça. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, veja como Paulo desenvolve uma alegoria. Muitos irmãos não gostam quando eu falo de alegoria, né? Pastor Luiz, prega muita alegoria. É como se eu pregasse alguma coisa errada. E como se eu fizesse algo diferente do que o próprio apóstolo está fazendo aqui. Você sabe, se qualquer outra pessoa dissesse que essas duas mulheres representam duas alianças, você podia jogar fora. Mas quem está dizendo é o próprio apóstolo. Então, esse livro de Gálatas é um livro interessante porque ele nos dá também uma aula de exegese bíblica. Mostra como Paulo interpretava o Velho Testamento. Ok? E observa como ele faz sempre isso usando a chave que é Cristo e a sua obra consumada. Ok? Então, a terceira parte do argumento de Paulo, do verso 28 até o verso 31, Paulo, então, faz uma aplicação dessa alegoria para nós, como cristãos, hoje. Então, Paulo diz, olha, nós não somos Ismael, porque nós não somos escravos, mas nós somos como Isaque, porque nós somos livres. Ok? E aí, qual que é o apelo que ele faz? Venham ser como Isaque. Entende? O que Paulo está dizendo é que os verdadeiros descendentes de Abraão não são filhos de Agar, porque esses foram rejeitados. Os que são da lei foram rejeitados. Então, os verdadeiros filhos não são os que nascem segundo a carne, mas são aqueles que são gerados pela promessa. Os que nasceram segundo a carne são Ismael. E, claro que os judaizantes entenderam essa alegoria. Mas eu espero que você entenda também. Ok? Então, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm uma genealogia espiritual. Não aqueles que têm a genealogia física. Não aqueles que têm o sinal da circuncisão na carne. Ok? Então, a bênção de Abraão não é para o filho de Agar. É só para Isaque. Nós somos filhos de Sara. Por isso, nós somos herdeiros da promessa. Amém? Isso está escrito lá no capítulo 3, né, no verso 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E por isso também herdeiros segundo a promessa. Então, preste atenção. Você agora é descendente de Abraão. Ok? Você foi feito descendente de Abraão. Os dois filhos de Abraão,
Ismael e Isaque representam, então, essas duas linhagens. Essas duas linhagens permanecem hoje na vida da igreja. Na vida da igreja tem gente que é Ismael, tem gente que é Isaque. Tudo depende de quem é sua mãe. Vamos considerar que ser filho de Abraão é como ser filho de Deus. Eu não discuto. Mas a pergunta é, você é filho da lei ou da graça? A grande questão não é quem é seu pai. Paulo está dizendo que não é o seu pai a chave. A chave é quem é sua mãe. A mãe é a lei ou a graça? Ok? A lei ou a graça? Quem é a sua mãe? Ok? Quem é a sua mãe? Isso determina muita coisa na sua vida. Né? Os dois, tanto Ismael quanto Isaque, têm Abraão como pai, mas eles nasceram de formas diferentes. Ok? A Bíblia fala que Agar, né, que era serva, que era escrava, gerou o filho na carne, pela força, pelo que ela podia fazer. Sara, a livre, representa a graça, a nova aliança, mas ela gerou pela promessa, né, aos 90 anos de idade, quando ela não podia fazer. Estava além da sua capacidade. Ok? Então, Isaque não nasceu pela força natural, porque até Abraão também tinha 100 anos de idade. Né? Sua esposa tinha 90 anos de idade. Portanto, não envolveu força humana. Foi exclusivamente obra de Deus, foi sobrenatural, baseado unicamente na promessa, ok? Todos nós nascemos um dia como Ismael, mas por meio do novo nascimento nos tornamos Isaque, ok? Todos nós um dia nascemos na carne, não significa nada, entendeu? Isso é Ismael, mas pelo novo nascimento, pela regeneração, nos tornamos Isaque. Isso é um negócio poderoso. Mas Agar também simboliza a carne. A carne é o esforço próprio tentando cumprir a lei com o objetivo de agradar a Deus. Qual que é o resultado disso? Que aqueles que querem cumprir a lei sempre caem na carne. E quem quer cumprir a lei vive debaixo de maldição. Nós já vimos isso lá em Gálatas capítulo 3. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não tente, nem pense que você vai alcançar o favor de Deus cumprindo os mandamentos. Só agradamos a Deus quando andamos por fé, quando dependemos unicamente da sua graça, quando confiamos completamente na obra da cruz. Amém, querido? Então, a lei e a graça estão o tempo inteiro diante de nós, como a carne e o espírito. Entende? Isaque tinha que vir por meio de Sara. Por quê? Porque Sara é a graça. Nós somos gerados pela graça para viver na graça. A graça a lei diz faça, mas a graça diz o quê? Eu faço por você. Só os que andam na graça podem agradar a Deus. Os que vivem pela lei, inevitavelmente, vivem também na carne. Deus rejeita aqueles que andam na carne. Deus rejeita aqueles que vivem pela lei. Entende? Alguém fala, pastor, mas não estou no pecado. Não, preste atenção, Deus rejeita quem vive no pecado, mas rejeita também quem vive pela sua força própria, que faz de acordo com o seu próprio entendimento. Entende? E tenta alcançar o padrão de Deus com base em algum esforço próprio. Isso é tentar ter mérito diante de Deus, e isso é abominável diante do Senhor. Né? Que coisa preciosa essa alegoria. Que o Senhor possa nos trazer luz hoje. Então, eu sei, filhos de Abraão, somos muitos. Mas a grande pergunta no final dessa live é, quem é a sua mãe? Quem é a sua mãe? É a lei ou é a graça? Ok? A lei ou a graça? Agar ou Sara? Você é Ismael ou você é Isaque? A grande beleza de tudo isso é que nós podemos escolher. Okay? Nós podemos ter essa postura apropriada. Sara e Agar representam duas alianças. Agar é a velha aliança, é a lei, é o Monte Sinai, mas Sara é a nova aliança, é a Jerusalém celestial. Paulo menciona esse aspecto, né? Uma é a Jerusalém terrena, Agar, que está debaixo ainda da lei, da escravidão, mas Sara é a Jerusalém celestial de onde nós somos. De onde nós somos e para onde também nós estamos indo. Amém? Então,
O que Paulo está dizendo é o seguinte: não adianta dizer que Abraão é o seu pai. O importante mesmo é considerar quem é a sua mãe. Se a sua mãe é Agar, que é a lei, você é como Ismael, vive debaixo de escravidão. Mas se a sua mãe é Sara, que é a graça, então você é Isaac. Você é filho da promessa. Está debaixo da bênção de Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa, nesses dias, te dar ainda mais clareza e revelação e que o seu coração seja aquecido pela palavra do Evangelho da Graça. Amém? Deus possa abençoá-lo e até a nossa próxima live. Você foi abençoado? Então envie esse vídeo para um amigo. Assim, ele também será.